Olá, prezados amigos, nosso canal Professor Samuel Merbach, em que a gente aborda temas de direito, filosofia, história e educação. Você que gosta desses temas, eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê o like e também ative o sininho das notificações. Bom, seguindo a sequência cronológica da filosofia, hoje nós vamos abordar sobre aquele que é tido como o primeiro filósofo do Ocidente, ou seja, Tales de Mileto, né? Por isso que então Tales ele é conhecido por muitos historiadores como sendo o pai da filosofia ocidental, né? Tales, além de ser o primeiro filósofo, ele ficou conhecido por seus trabalhos na área da matemática e da astronomia. E uma das características mais importantes da sua filosofia é que para ele a água era o principal elemento da natureza e a essência de todas as coisas. Tales de Mileto, por quê? Porque ele foi descendente dos fenícios e nasceu numa antiga colônia grega chamada Mileto, que era na região da Jônia, atual Turquia, e ele deve ter nascido entre 623 ou 624 a.C. Uma outra característica importante da filosofia de Tales é que na cidade de Mileto ele foi fundador da chamada Escola Jônica, que é tida como a escola mais antiga da filosofia ocidental. Os pensadores dessa escola buscavam explicar as coisas do cosmos através de observações, né? Por isso que os seguidores dessa escola eram adeptos da denominada filosofia unitarista, cujo princípio era fundamentado no princípio único, o qual explica todas as coisas. E nesse caso, na filosofia de Tales de Mileto, esse elemento era a água. Tales também trouxe, conforme nós dissemos anteriormente, muitas contribuições na área da astronomia e da matemática, de tal maneira que ele chegou a prever eclipse solar, que ocorreu no ano de 585 a.C. Na matemática, principalmente na geometria, através de demonstrações dedutivas, ele fez várias teorias acerca da semelhança dos triângulos e das relações sobre seus ângulos, sobre as retas paralelas, sobre as circunferências. Sobre ainda a filosofia de Tales, como a gente sabe, a sua doutrina se baseava em três concepções mais importantes. Ele falava que tudo aquilo que a gente conhece se originou da água, né? E o homem também é oriundo desse meio, né? Para ele, todas as coisas, inclusive aquelas que são tidas como inanimadas, estão presentes nelas também a vida. Quanto à estética, ele estabelecia que a busca pelo saber era o objeto mais belo que o homem poderia ter. E ele buscou explicar os fenômenos da natureza e da matemática. Portanto, as áreas da filosofia que ele mais trabalhou eram voltadas também ao conhecimento matemático, né? O Tales de Mileto, não há nos dias atuais nem uma obra tida que foi escrita por ele, porém nos manuscritos de Aristóteles e do historiador Heródoto, a gente encontra várias citações deste importante filósofo, né? Também na matemática, uma outra contribuição dele foi o Teorema de Tales, né? Ele também escreveu sobre o triângulo
isósceles, né? Tudo isso na área da matemática. Na historiografia do filósofo se verifica que ele fez viagens para o Egito, para a Babilônia, em que ele adquiriu conhecimento e fez diversas outras pesquisas. Entre os seus principais discípulos nós temos Anaximandro e Anaxímenes, que fundou a escola de Mileto, chamada de Escola de Milésima. Sobre os seus discípulos, né, nós temos Anaximandro e o seu discípulo Anaxímenes, que continuaram o legado desse filósofo pela Grécia. Anaximandro de Mileto, ele viveu entre os anos 610 a 547 a.C., assim como o seu mestre. Ele continuou a busca pela origem da vida, a origem das coisas, né? E ele chamava a origem de arqué e o universo de cosmos, e a natureza era chamada de physis. Então, através da observação e da contemplação dos seres e da natureza, o filósofo buscou entender o movimento e a relação entre os contrários, fato que culminou na hipótese de que essas relações poderiam ter nelas a explicação da origem. Para esse pensador, a água ou qualquer outra substância isolada não poderia ser a origem de tudo, né? Ele também ele trabalha a palavra grega chamada apeiron, que seria tido como algo ilimitado, que na teoria naturalista de Anaximandro seria a origem de todas as coisas. O apeiron poderia ser melhor visualizado, segundo esse filósofo, através da observação dos opostos da natureza. Anaxímenes de Mileto viveu entre 585 a 528 a.C. Conforme nós falamos anteriormente, ele foi discípulo de Anaximandro. Após os seus estudos, Anaximandro diz que o princípio de tudo seria algo infinito, mas discordou quanto à definição. Para ele, o princípio de todas as coisas seria o ar. O filósofo entendia o ar como uma substância que permeia todos os corpos e objetos da natureza. Os dois filósofos estudados anteriormente pertencem à tradição cosmológica da filosofia. A cosmologia, então, seria o estudo em que os primeiros filósofos, tidos como pré-socráticos, buscavam conhecer tanto a origem do homem como a origem da Terra. Em relação a isso, eles também são classificados na história da filosofia como pensadores pré-socráticos. Agradeço a participação de todos e solicito que os colegas se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho para receber notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo sobre a história da filosofia.